Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração e eu estarei lendo lá em João 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, às vezes a gente lê tanto esse versículo que a gente acaba nem vendo o quão importante ele é para nós. E por que ele é tão importante para nós? Porque Jesus ele falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que ele falou que ele era o caminho? Quando a gente vai pensar lá em Adão e Eva no jardim, quando eles comeram do fruto e através disso o pecado se instalou na humanidade, houve a separação entre a humanidade e Deus. Então, Jesus, ele vai lá naquela cruz e ele morre, ele se entrega em nosso lugar, em favor dos nossos pecados, e através disso ele cria um caminho, uma ponte entre nós e Deus. Então, por que nós podemos hoje orar e chegar a Deus com tanta confiança? Por que nós temos esse direito? Porque Jesus conquistou ele na cruz. Ele se entregou em nosso lugar e através disso ele construiu esse caminho em que eu posso trilhar e chegar a Deus. E eu posso me achegar ao Pai. Então, assim, ele é o único caminho. Jesus é o único caminho em que eu posso me chegar a Deus. Então, não adianta, não existe outro caminho que você pode chegar a Deus, a não ser Jesus. Então, ele é o caminho. Por que ele é a verdade? Quando houve essa separação, a humanidade ela passou a ser sob domínio do inimigo. Então, quando a gente está ali sob o domínio do pecado, escravos do diabo, é como se os nossos olhos estivessem vendados. A gente não consegue enxergar a verdade. Há uma distorção da nossa identidade, de quem nós somos. Há uma distorção de quem Deus é e de que nós vemos tudo. Tudo é distorcido, tudo é uma mentira. Porque nós não conhecemos a verdade, nossos olhos estão tampados. Mas quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos a palavra, quando nós lemos a palavra de Deus, é como se os nossos olhos estivessem sendo abertos e a gente passa a conhecer a verdade. Por isso a palavra do Senhor diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Ele é o único que pode nos libertar. A sua palavra é o que nos liberta, porque a gente vai começando a entender a verdade, quem nós somos, quem Deus é. Então a única forma de conhecer a verdade é conhecer quem Jesus é conhecer Jesus e passar a viver uma vida com ele. E por que Jesus diz que ele é a vida? Porque quando a gente também vai falar lá do Jardim do Éden, o Senhor disse para eles: se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. De fato, eles não morreram, tipo assim, a morte física, né? Eles não pararam de respirar e morreram. Não. Mas existem duas mortes. A primeira morte é a física e tem a segunda, que é a espiritual. A morte espiritual, ela acontece quando nós somos separados de Deus. É só você lembrar, assim como um peixe, ele não vive fora d'água, nós não vivemos longe de Deus. Então, tem muita gente aí que está respirando, que está vivo, mas na verdade está morto porque está longe de Deus. Então, como que nós, que estamos mortos, podemos viver através de Jesus? Ele é a única forma de a gente ter vida, porque ele é a nossa vida, ele é a vida. Então, quando eu passo a viver com Jesus, ainda que eu esteja morto, eu vou viver, porque ele é a vida. Então, irmãos, é isso que eu tenho para te dizer. Às vezes, a gente vê vida só como estar respirando, como ter fôlego de vida. Mas se nós estivermos longe de Deus, não tem como. Nós não estamos vivos. E por isso que Paulo fala que o viver é de Cristo e o morrer é lucro. Por que o viver é lucro? Por que o morrer é lucro? Porque se a gente morrer nessa morte aqui da terra, em breve nós estaremos vivos com o Senhor em outro lugar, morando na Nova Jerusalém. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é importante, ele é tudo que nós temos. Ele é suficiente para resolver tudo aquilo de problema que nós temos. Eu quero te dizer para você que se você ainda não aceitou Jesus, se você não vive uma vida com Jesus, venha para Jesus. Sabe? Eu preguei essa palavra aqui em um culto do lar que a gente teve na minha igreja e uma mulher falou assim: eu vou primeiro consertar a minha vida, vou primeiro mudar e aí eu vou para Jesus, aí eu passo a viver com ele. E aí eu virei para minha mãe e falei assim: então ela não entendeu nada do que foi pregado aqui. Porque deixa eu te dizer, você não consegue mudar, você não consegue arrumar a sua vida e ir para Jesus. Primeiro você tem que ir para Jesus e ele vai arrumar a sua vida. A gente não consegue mudar porque existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. E às vezes você fica com esse pensamento de: não, eu vou mudar primeiro, eu vou parar de pecar. Mas você não vai conseguir sem Jesus. Então primeiro você segue Jesus e aí sim o Espírito Santo que vai habitar dentro de você, ele vai começar a arrumar a casa, ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a ele, ele vai começar a limpar, vai começar a tirar pecado, e a cada dia nós vamos sendo transformados de glória em glória. Por isso eu te digo, venha para Jesus, porque ele é a vida, ele é o caminho e ele é a verdade. Amém?